Oi, pessoal. É, Mais uma vez estou aqui no Núcleo Telesaúde do Rio Grande do Norte, hoje para falar com vocês sobre avaliação neurológica baseada em instrumentos. A gente teve uma outra web anteriormente, falando nesse mesmo tema, mas abordando outros instrumentos. Agora eu venho numa continuidade dela, trazendo instrumentos para vocês sobre sono e cronotipo, e aí a gente também vai trazer uma abordagem sobre isso para poder situar melhor a avaliação desses aspectos, né? Eu sou professora Luciana Protásio, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. Então, esses são os aspectos que nós vamos abordar na web palestra de hoje, né? Uma abordagem geral sobre cronotipo, sonolência diurna excessiva, para então a avaliação neurológica em si, né, com os instrumentos para esses aspectos, e em paralelo a gente vai falar sobre algumas eficácias. Então, o que seria cronotipo, né? Para algumas pessoas, o cronotipo, só ouviram falar nesse nome, mas não sabem exatamente o que significa, ou não entendem até onde vai a importância de avaliar esse cronotipo para a saúde do indivíduo, para o bem-estar desse indivíduo, para poder fazer a orientações adequadas dos medicamentos, fazer orientações adequadas de seus exercícios, das orientações de maneira geral, de promover a educação em saúde. Então, o cronotipo, a gente precisa entender o que é, quem regula esse cronotipo, qual a relação do cronotipo com o sono, e qual a influência dele, como eu falei, na nossa vida, na vida do nosso paciente, de maneira geral. Em cronotipo é a diferença individual que explica mais claramente as variações na expressão rítmica de padrões biológicos e comportamentais. Ou seja, é a preferência que cada indivíduo tem, matutinidade ou vespertinidade, né? Ele também pode ser chamado de tipologia circadiana. Como um dia, ele consiste de um ciclo com um período de alternância de claro e escuro, e a duração é de 24 horas, muitas das nossas funções biológicas, ela obedece esse mesmo ritmo diário, né, de claro e escuro e 24 horas. Os ritmos circadianos, eles se expressam por meio de hábitos e comportamentos cíclicos, como vigília e sono, e estado de alerta e ritmos fisiológicos, por exemplo, temperatura e secreções hormonais. E como ele é, né, esse cronotipo? Então, nesse esqueminha aqui, a gente pode entender melhor como funciona o cronotipo e já uma possível relação dele com o sono. Aqui está representado o claro e escuro, e o claro, aqui, a partir em média, né, isso vai variar também de local para local, 6 horas, e de época do ano, de 6 horas até as 18 horas, e o escuro 18 horas até próximo de umas 6 horas, né? Então, o que é que acontece com o indivíduo, né? Às 6 horas da manhã, quando isso aqui é uma média, né, aproximada, vai ficando claro, o hormônio melatonina, que é o hormônio responsável que tem relação com esse ciclo claro e escuro, ele para a sua produção, na verdade, não sua produção, ele para de ser secretado, né? E aí vai ver um pico de secreção de que hormônio? Do cortisol. E aí o indivíduo vai ficando mais alerta. Isso vai, né, acontecendo ao longo do tempo, à medida que as horas vão passando. E próximo ao meio-dia, o indivíduo está mais alerta. Um pouco depois do meio-dia, ele está na sua melhor coordenação, melhor velocidade de resposta, acontece aí também. Próximo às 18 horas, ele está na sua maior eficiência cardiovascular e de força muscular, né? E começa a ficar escuro. E aí, quando vai entrando nesse ciclo de escuro, a pressão sanguínea dele fica mais alta, a temperatura corporal também, e aí começa a secreção de melatonina. A secreção de melatonina, ela acontece com o ciclo de escuro, né?
A supressão do movimento intestinal vai acontecendo próximo à meia-noite, e depois de meia-noite o indivíduo está no sono profundo. Próximo, aí volta o ciclo, né? Próximo ao horário de ficar claro, digamos assim, às 6 horas da manhã, que se teve como parâmetro nesse esquema, a temperatura do indivíduo, a temperatura corporal fica mais baixa. Né? Então, o que é que eu destaco aqui como um todo? Que quando o indivíduo entra no ciclo de claro, digamos assim, a secreção de melatonina, ela para, e aumenta a secreção de cortisol, do hormônio que nos deixa alerta, até às vezes conhecido como hormônio do estresse. E quando se entra no ciclo de escuro, é quando se começa a secreção da melatonina. Então, é importante com isso, a gente já vê um direcionamento aí, né, da relação de cronotipo com o sono, de que é importante que todos os indivíduos, eles tenham uma rotina de sono, e eles procurem, por exemplo, ir para a cama e dormir na mesma hora, numa hora aproximada por todos os dias, para que isso não afete tanto o cronotipo e o próprio sono dele, né? Então, quem é que regula, né, esse cronotipo? Aqui nós temos uma figura, né, representando o sistema nervoso central, onde a gente tem córtex cerebral, os estímulos provenientes do tálamo, glândula pineal, a visão, que é através da visão que a gente absorve, né, essa luminosidade ou não, ou seja, essa referência ou não de ciclo claro e escuro. Então, quando estar com ausência de luz, ou seja, a gente está na fase escura, o que é que vai acontecer? A glândula pineal, ela libera a melatonina, acontece a secreção de melatonina, que muitas vezes é um hormônio do sono, porque quando você está entrando na fase de escuro, isso já vai direcionar o sono do indivíduo. E esses sinais, eles são interpretados pelo núcleo supraquiasmático. E aí, o que é que acontece? Isso é sincronizado com periodicidade de 24 horas, que são dadas essa periodicidade pelos sinalizadores externos, como, por exemplo, que são conhecidos como Zeitgebers, como o ciclo de claro e escuro e os fatores sociais. Fatores sociais, como, por exemplo, rotina de trabalho, é um sinalizador externo que direciona, de alguma forma, né, a rotina do indivíduo e termina ajustando ali como ele vai se adaptar ao ciclo claro e escuro. E qual a relação direta dele com o sono, né, do cronotipo? Então, o que a gente tem é o quê? Que o hormônio melatonina, conhecido como hormônio do sono, um hormônio que ele aumenta a sua secreção durante a fase de escuro. Qual é a responsabilidade desse hormônio? Ele tem ação sobre os hormônios anabólicos, ele melhora a resposta imunológica, ele apresenta uma ação antioxidante, retarda o envelhecimento, reorganiza o ciclo do sono e é neuroprotetor. Ou seja, para esses fatores acontecer, para esses benefícios, digamos assim, serem absorvidos pelo organismo, esse hormônio ele deve ser devidamente secretado. E ele consegue ser devidamente secretado quando ele é bem ajustado por um sono regular e por essa adaptação da fase claro e escuro. E isso vai fazer também, né, a relação aí com o cronotipo do indivíduo. Indivíduos, de maneira geral, que tendem a ser matutinos, eles têm preferência para acordarem mais cedo, dormirem mais cedo, eles estão mais alertas nas primeiras horas do dia. Já o indivíduo que ele é vespertino, é o contrário, é um indivíduo que ele tende a acordar mais tarde, ele tende a ficar alerta em horas mais tarde do dia, ele tende a dormir mais tarde também. E tem os chamados indiferentes, que eles se adaptam bem tanto à matutinidade quanto à vespertinidade. Mas o importante nisso tudo é haver uma regularidade. Então, o cronotipo ele pode relacionar-se com a capacidade de adaptação e desempenho de atividades de vida diária, quando são exigidas mudanças de hábitos de sono, que possam determinar privação ou débito desse importante estado funcional. O sono ele é um estado funcional, o sono ele é um estado muito importante para nós, e a nossa adaptação e desempenho das atividades de vida diária estão relacionadas com ele, né? E aí o cronotipo também.
O ritmo circadiano de dormir e acordar, ou seja, o ciclo vigília-sono, associa-se a diferenças interindividuais do marcapasso circadiano endógeno. O que é um marcapasso circadiano endógeno? É o núcleo quiasmático que está lá no nosso sistema nervoso central, relação com a glândula pineal, que vai, né, organizar essa secreção do hormônio melatonina ou não, direcionando, né, o nosso ciclo sono-vigília, ou vigília-sono. Durante a vida, né, do ser humano como um todo, o indivíduo, ele tem necessidades, diferenças, né, que existem nos períodos da vida, na quantidade de horas que é necessário para ele dormir, ele restaurar as suas energias, tá ligado a essa secreção do hormônio melatonina, e há uma variação aí. Então, por exemplo, recém-nascidos, eles têm a necessidade de dormir por volta de 18 horas por dia, por isso que eles dormem muito no início, né, da vida, eles passam mais tempo dormindo do que em sono do que em vigília. Aí, quando criança, essa quantidade de horas necessária para o sono, ela já vai diminuindo, né? Quando o adolescente vai se tornando adolescente, isso tem um aumento de novo. Não aquele aumento até o ponto de quando era recém-nascido, mas em relação ao período, à fase de criança. Quando adultos, ele diminui novamente, né? Ficando em torno de 7 horas e meia por dia, necessidade de sono, e lembrando que isso tem a diferença de indivíduo para indivíduo, isso é uma média, né? E quando idosos, né, os indivíduos, eles tendem muitas vezes até a diminuir mais essa quantidade de horas, porque os idosos, eles têm uma tendência a ter vários, né, múltiplos e curtos episódios de sono ao longo do dia, como se ele tivesse sempre sonolento, né? Às vezes dá essa falsa impressão. Por quê? Porque ele tem um sono mais quebrado, ele dorme pouco no sono da noite, mas ele tem necessidade de ter outros períodos de sono, de cochilos, digamos, durante o dia, para restaurar, né, as suas funções. Lembrando que assim como a fase idosa, algumas outras situações de vida também causam modificação no sono, como, por exemplo, a gravidez, né? No início da gravidez, a mulher tende a ficar mais sonolenta, né? Ela tende a ficar mais indisposta por todas as variações hormonais que acontecem, e já para o final da gravidez, ela tende a ficar com menos sono, ou até mesmo com a dificuldade de dormir por outros fatores físicos também que dificultam esse relaxamento. Situações também como condições de saúde, como, por exemplo, condições de saúde neurológicas, como um AVC, como um Parkinson, né, como um Alzheimer, eles tendem a trazer modificações, déficits nesse sono. Então, o indivíduo pode sair desse padrão aqui, que é colocado como a necessidade de horas de sono por dia. Aqui eu trago para vocês esse estudo de 2008, que fala sobre um ponto interessante quando se fala de cronotipo, que é a caracterização e distribuição de cronotipos no sul do Brasil, diferenças de gênero e de estação de nascimento. Nosso país é um país muito grande, com grandes variações climáticas e de estação. Então, isso há uma diferença no cronotipo desses indivíduos. Então, essa pesquisa em cima disso é feita não em todo o Brasil, feita no sul. E a ideia foi investigar a tipologia circadiana e as diferenças de gênero em universitários do sul do Brasil. Então, participaram desse estudo voluntários de 17 a 49 anos, e eles responderam a versão brasileira do questionário de cronotipo, né, o de Horner e Ostberg, que é o que a gente vai apresentar aqui para vocês, para avaliar o cronotipo, e como conclusão desse estudo se teve que homens, tanto homens quanto pessoas nascidas na primavera-verão, eles evidenciaram preferência pela vespertinidade, pelo cronotipo vespertino, não havendo diferença de gênero com relação à estação de nascimento. Então, quanto à diferença entre homens e mulheres, isso não acontecia em relação à estação. Então, os resultados estão de acordo com estudos realizados no hemisfério norte,
que mostraram também uma associação entre estação de nascimento e cronotipo, ou seja, aquelas pessoas que nascem primavera e verão, nos meses que estão relacionados com primavera e verão, elas têm uma tendência maior à vespertinidade. Esse outro estudo aqui é um estudo de 2015, onde foi feito um estudo com ressonância magnética funcional para identificar a ativação cerebral relacionada ao cronotipo e associado aí com a atenção ligada ao movimento, né? Então, por que a necessidade, então, de saber a hora que aquele indivíduo vai dormir? Né? Esse é o ponto principal desse estudo, né? E isso é importante para profissionais de saúde que trabalham com exercício, com atividade física, com movimento de maneira geral, para que eu possa selecionar, adequar os horários para aquele meu paciente, para aquele indivíduo que eu acompanho, para aquele cliente, no seu melhor horário de desempenho, onde ele possa aproveitar o máximo desse exercício que está sendo proposto. Então, a ideia foi investigar como os cronotipos, né, matutino, vespertino e indiferente, diferem neuralmente, né, em relação às tarefas de atenção para o movimento, né, em relação ao movimento. E os estudos revelaram que as preferências individuais que existem em relação ao sono estão associadas com características de ativação cerebral em áreas que são cruciais, tanto para a atenção quanto para a percepção corporal, para a consciência corporal, né? E esses resultados, eles implicam que tem diferenças de sono nos estudos de neuroimagem, isso faz importante quando se administra tarefas cognitivas, né? E esse estudo também traz relações com implicações socioeconômicas, né? Com isso aí. O desempenho nas tarefas, quando ele é feito num horário que não é o melhor horário para aquele indivíduo, não é o seu horário ótimo, digamos assim, né, eles podem resultar em prejuízos cognitivos, isso pode aumentar o quê? A taxa de erros naquele tipo de tarefa, naquele tipo de trabalho, e um tempo de reação aumentado. E isso, em algumas profissões, por exemplo, pode se tornar ainda muito mais comprometedor do que em outras, né, algumas profissões, né, atividades laborais exigem um maior nível de atenção, né, tem uma demanda cognitiva maior do que uma demanda física, né, então é importante se ter essa relação para trabalho, é importante ter essa relação para atividade física, e se procurar a melhor adequação de horário com o cronotipo do indivíduo. Esse outro estudo aqui, ele é um estudo de 2012, que trata também sobre essa questão do cronotipo, matutino e vespertino, em relação ao uso de drogas de remédios antiepilépticos, né? E o objetivo dele foi explorar se os diferentes tipos circadianos, eles ajustam o horário de administração desses remédios de antiepilépticos, né? Para assim ser explorado isso de maneira as possibilidades cronoterapêuticas. E o que se viu nele de maneira geral é que os pacientes, eles tendem a adaptar o seu horário de medicação, né, de acordo com o seu tipo circadiano, mesmo que isso não aconteça de uma maneira consciente, né? Mas eles adaptam o horário da medicação ao melhor ajuste, né, aos seus melhores horários durante o dia, de acordo com se ele é matutino ou se ele é vespertino. Então, isso é muito interessante para quando os médicos forem prescreverem essa medicação, eles fazerem, né, um ajuste, um questionamento, né, uma avaliação do cronotipo daquele indivíduo para fazer a administração, né, prescrever a administração desse medicamento no horário em que ele possa ter uma melhor adequação, uma melhor eficiência. E então, como já falado, né, nos estudos aí, chegamos ao questionário de cronotipo de Horne-Ostberg. É uma forma simples, através de instrumento validado, para se avaliar o cronotipo do indivíduo. Então, a gente pode usar isso na reabilitação, a gente pode usar isso na atenção primária à saúde, a nível secundário também, e seja que tipo de serviço eu esteja, para direcionar, né, o meu acompanhamento, a minha terapêutica, a classificação daquele meu paciente, daquele indivíduo, né. Então,
Lembramos que o cronotipo ele é determinado geneticamente e ele se estabiliza na fase adulta, né? Antes disso, passa por variações, né? Entre os tipos matutino e vespertino indiferentes, a maioria das pessoas tendem a ter um cronotipo indiferente, né? Que se adapta tanto ao matutino quanto ao vespertino. Então, esse questionário, ele foi desenvolvido por Horn Ostberg, como já tem no nome do questionário, em 76, e em 1990, ele foi validado para o Brasil por Benedito Silva e sua equipe, ou seja, ele tem adequação aqui no nosso país, validade, já fez adaptação, a validação, adaptação transcultural, então a gente pode usá-lo com clareza, né, com segurança. Ele envolve 19 questões relativas às preferências dos horários de dormir e acordar. E como é que é dada a interpretação desses scores? Quando, no final de todo o questionário, se chega a um cálculo, né, que vai dar um score final. Se esse score final ele estiver entre 70 e 86, significa que esse indivíduo apresenta um cronotipo matutino extremo. Se tiver entre 59 e 69, ele apresenta um cronotipo matutino moderado. Entre 42 e 58, cronotipo indiferente. Entre 31 e 41, ele é vespertino moderado. E entre 17 e 30, é um vespertino extremo, né? Onde as características de vespertinidade dele são muito mais evidentes. Então, isso aqui eu fiz um print para vocês conseguirem visualizar melhor quais são os tipos de abordagem, de perguntas que são feitas no questionário de Horn-Ostberg. Então, são perguntas que estão muito direcionadas ao bem-estar e o horário do dia, como, por exemplo, considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, que horas você se levantaria? Então, você pergunta isso ao seu paciente, ao cliente, ao indivíduo, e ele, né, vai lhe dizer, você marca aqui qual é a hora que ele levantaria. Não é a hora que ele é acostumado a levantar, é a hora que ele preferiria. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, que horas você se deitaria? Aí marca a hora também. Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? Nada dependente? Não muito dependente? Razoavelmente dependente? Muito dependente? Ele dá essa resposta e você já marca aqui na pontuação. Você acha fácil acordar de manhã? Nada fácil? Não muito fácil? Razoavelmente fácil? Muito fácil? Então, todas as perguntas que o avaliador, né, que o profissional está fazendo para aquele cliente, para aquele paciente, ele vai fazer, então ou ele vai dizer um horário, ou ele vai dar essas 4 alternativas para o paciente dar uma resposta. Outra, você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? Ele tem que responder nada alerta, não muito alerta, razoavelmente alerta ou muito alerta. Como é seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? Durante a primeira meia hora depois de acordar, você se sente cansado? Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, a que horas você gostaria de se deitar? Outra, você decidiu fazer exercícios. Um amigo sugeriu o horário de 7 às 8 da manhã, 2 vezes por semana. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? Então, ele diria, estaria em boa forma, estaria razoavelmente em forma, acharia difícil ou muito difícil? A questão 10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? Não é a que ele dorme necessariamente, mas é a hora que ele já se sente cansado e com vontade, né? Então, ele marca, quer dizer, ele responde e você, como avaliador, marca aí. Então, a 11ª, você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura 2 horas e que você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria? 8 às 10, 11 às 13, 15 às 17, 19 às 21, ele também marca isso aí. E assim, são esse tipo de perguntas que vão acontecendo durante o questionário de cronotipo. Então, você, como avaliador, pergunta àquele indivíduo, ele dá essas respostas do lado, já vai indicando a pontuação para você, e depois você faz esse cálculo, e o score final é dado por essa legenda aqui, digamos assim, tá? Para maiores detalhes em relação a esse cálculo, vocês, quem quiser aplicar, quem tiver curiosidade, podem entrar em contato comigo, que eu passo detalhadamente como é feito esse cálculo do score final, devido ao tempo da nossa web aqui. Então, outro aspecto que nós vamos falar, e que, na verdade, já vamos falando pela relação com o cronotipo, é o sono, né? Então, o sono, ele
é algo que está muito, não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente dizer, principalmente em tempos atuais, que todo mundo dorme bem, ou que você dorme bem todo dia, e principalmente, não tem como a gente ignorar, principalmente como profissional de saúde, as repercussões que o sono tem na vigília. Né? Então, no momento em que estamos acordados, que nós estamos ativos durante o dia, isso é consequência, uma relação direta de como foi o nosso sono, de como está sendo ao longo de dias, né? Então, definir o sono, ele não é uma tarefa simples, seja sob o ponto de vista fisiológico, seja como base na descrição comportamental do indivíduo que dorme. Né? Algumas fases do sono mostram características eletrofisiológicas semelhantes às da vigília, no eletroencefalograma, no padrão respiratório, na presença de movimentos oculares e de alguns, até mesmo de alguns movimentos corporais, diferindo de outras etapas do sono, em que há uma completa quietude e um elevado teor de ondas lentas no eletroencefalograma. Um ponto importante para se esclarecer, diferente do que se pensava há muito tempo atrás, o sono não é um estado passivo. O sono, ele é um estado ativo, com diferenças entre as suas fases, que nós vamos comentar, mas ele é um estado ativo. Então, os estágios do sono. Aqui nessa figura, nós temos o parâmetro, né, que é importante para para avaliar o estadiamento do sono. Então, isso aqui é um esquema até se usado no exame de polissonografia, né, que é um exame mais detalhado, mais preciso, para avaliação do sono, e ele envolve o quê? Ele envolve eletroencefalograma, para ver avaliar as ondas cerebrais, ele envolve o eletrooculograma, para avaliar os movimentos oculares, e o eletromiograma, que normalmente é usado na região metoniana, submetoniana, para avaliar os movimentos, né, representando os movimentos corporais aí. E aí, no sono, eu tenho como fases do sono, como estágios do sono, a fase não REM e a fase REM. Essa sigla, ela vem do inglês, o REM, que é de rápido movimento dos olhos. E aí, como é que de maneira bem sucinta, né, aqui há um detalhamento muito maior, mas de maneira sucinta, o que a gente tem? A fase REM do sono é também chamada de sono paradoxal, e ele caracteriza-se por quê? É o estágio profundo do sono, mas no eletroencefalograma, as respostas que são apresentadas lá são semelhantes à vigília com os olhos abertos. E isso é mais uma prova de que o sono não é um estado passivo, ele é um estado ativo, ele é um estado funcional. Então, mesmo quando você está no seu estágio profundo do sono, né, suas ondas cerebrais se assemelham à vigília. Acontece aí também nessa fase o quê? Uma hipotonia muscular, ou mesmo uma atonia muscular, né? E é a fase que se apresentam os sonhos, né? É nessa fase que a gente sonha. Já o sono não REM, o estágio do sono, chamado de não REM, ele é subdividido em 4 estágios, não REM 1, 2, 3 e 4, e é onde é aí o quê? Um relaxamento. O indivíduo, ele fica apresentando o seu tônus basal, né? E há um aumento progressivo de ondas lentas. Há uma baixa atividade neuronal, taxa metabólica e a temperatura encefálica. Há um declínio da atividade simpática do indivíduo e pouca atividade muscular. E aí, durante o sono, o que é que acontece em média? De 4 a 6 ciclos bifásicos, entendam ciclos bifásicos como REM e não REM. Então, acontece de 4 a 6, isso em média, durante o sono da noite, não é os cochilos de dia, o sono da noite. E cada ciclo desse entre 90 e 100 minutos, ok? O que é uma representação, isso varia de indivíduo para indivíduo, mesmo considerando indivíduos saudáveis. Se tiver distúrbio do sono, aí é que as variações, né, são diversas. Onde o sono REM, o sono paradoxal, vai representar entre 5 e 45 minutos desse tempo, e o sono não REM entre 45 e 84 minutos. Então, para avaliar o sono em termos de instrumento, que é o nosso ponto aqui da nossa aula, um instrumento sugerido para avaliar o sono é o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Ele tem a finalidade de mensurar a qualidade do sono, e ele foi desenvolvido em 1989 e validado para o Brasil em 2011, então nós temos segurança para usá-lo na nossa população. Já houve essa validação.
Aqui, nesse estudo aqui de 88, é o seu estudo de validação, de 89, me desculpe, foi o estudo de validação do Pittsburgh, e aqui a validação para o Brasil, né, a versão portuguesa aqui no Brasil, que é de 2011. Então, o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, ele é aplicado pelo avaliador, pelo profissional de saúde, é aplicado diretamente ao paciente ou ao cliente, e diferente do questionário de cronotipo, todas as respostas que esse indivíduo vai dar para você como profissional, ele tem que dar essa resposta baseada no último mês, no mês passado da vida dele. Então, digamos, se nós estamos no início de setembro, ele tem que dar essas respostas baseadas do início de agosto até o início de setembro, até o dia atual. E envolve o quê? O índice de qualidade de sono de Pittsburgh. 9 itens de hábitos de sono, combinados em 7 componentes. Que componentes são esses? Qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicação para dormir e disfunção durante o dia. É importante, gente, considerarmos que não necessariamente, e isso o Pittsburgh avalia, o tempo que você fica na cama é o tempo que você dorme. Isso está relacionado com duração do sono, com latência, consequentemente com a eficiência que esse sono tem. O indivíduo, ele pode passar muito tempo na cama, digamos, ele pode passar 10 horas na cama, ele se deitou às 10 horas da noite, e ele acordou às 8 horas da manhã, digamos, no outro dia, porém, esse tempo todo não foi um tempo de sono. Ele demorou a adormecer, ou então, às vezes, ele demorou a adormecer e depois dormiu o resto da noite. Outras pessoas, eles podem adormecer logo, mas acordar várias vezes durante a noite. Então, tem todas essas variações. Então, a duração do sono não é a mesma coisa da latência do sono. E isso repercute na eficiência desse sono e precisa ser considerado, né, para avaliar a qualidade do sono. Então, a pontuação de cada componente desse aqui, dos 7 componentes, né, cada componente tem sua pontuação variando entre 0 e 3. O valor global do Pittsburgh é dado pela soma dos 7 componentes. O total, então, vai ser o mínimo 0 e o máximo 21, é o que o indivíduo pode pontuar. E como é que a gente interpreta esses scores? Aquele paciente que apresentou score maior do que 5, ele já é classificado como um indivíduo que apresenta qualidade do sono ruim. Aqui tem para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês o Pittsburgh, né, como se aplica de maneira geral, alguns tipos de perguntas que ele aborda. Então, lembrando, como tem as instruções aqui no início, que as questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês passado. O indivíduo, o paciente, não vai responder para você sobre toda uma vida, sobre o último ano dele, é como ficou no mês passado. Mesmo que no mês passado ele tenha passado por uma situação atípica da vida dele, mas é isso que está sendo avaliado. Durante o mês passado, primeira pergunta, a que horas você foi deitar à noite, na maioria das vezes? Aí se anota a hora que ele deitou. Deitou, não é necessariamente a hora que ele dormiu. Segunda, durante o mês passado, quanto tempo, em minutos, você demorou para pegar no sono, na maioria das vezes? Você coloca aqui, porque ele deita, mas não necessariamente ele pega no sono logo, a diferença entre duração do sono e latência do sono. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? A hora de acordar. Então, as respostas vão ser baseadas no último mês da vida dele e considerando, né, a maioria dos horários, né? Isso varia de um dia para o outro, mas considerando o padrão que foi mais comum. Quarta, durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? Aí até ele acentua aqui na pergunta. Pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama, é o número de horas que dormiu. Essas questões agora já vão diferir um pouquinho, né? Assim, para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta que você ache mais correta. Então, todas essas respostas agora, o indivíduo vai ter que responder assim, nenhuma vez, menos de uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana, ou 3 vezes por semana ou mais.
Então, durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de demorar mais de 30 minutos para pegar no sono? Nenhuma vez? Menos de uma vez por semana? Uma ou duas vezes por semana? 3 vezes por semana ou mais? Depois, acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo. Quantas vezes isso aconteceu? Terceiro, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de levantar-se para ir ao banheiro? Nenhuma vez, menos de uma vez, uma ou duas vezes por semana, 3 vezes por semana ou mais. Quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de ter dificuldade de respirar? Outra, de tossir ou roncar muito alto, ou problemas por sentir muito frio, ou problemas para sentir muito calor. Então, o indivíduo responde nesse sentido. Você pode, se ele esquecer de alguma forma as alternativas, você vai repetindo para ele, nenhuma vez, menos de uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana, 3 vezes por semana ou mais. Dificuldades para dormir por ter tido sonhos ruins ou pesadelos, por sentir dores, ou se isso aconteceu por alguma outra razão que não foi aqui perguntada. Então, você descreve a razão aqui na frente e marca, né, quantas vezes por semana isso aconteceu. Esse quadrinho aqui final, isso não é apresentado para o paciente, é uma questão sua como avaliador, para depois pontuar cada uma dessas questões de acordo com o que foi marcado em cada uma das letras. A sexta questão é, durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? Como ele vê, né, o seu sono? Muito boa, boa, ruim ou muito ruim? Sétimo, durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico ou indicado por outra pessoa? Ou mesmo por sua conta? Quais e quantas vezes, né? Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas vezes isso aconteceu? 9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas atividades diárias? Nenhuma indisposição e nenhuma falta de entusiasmo, entusiasmo e falta de... Indisposição e falta de entusiasmo pequenas, moderadas ou muita, né? O 10, a pergunta 10 é assim: você tem um parceiro, esposo ou colega de quarto, né? Dorme com alguém no mesmo cômodo. Então, se não, já marca aqui. Se sim, você bota parceiro ou colega, mas em outro quarto, parceiro ou colega no mesmo quarto, mas não na mesma cama, ou seu parceiro na mesma cama. Né? Isso faz a diferença até pela distância que existe aí. Se você tem um parceiro ou colega de quarto, quem respondeu não, não responde essas outras adiantes. Quem tem algum parceiro, seja na mesma cama, ou seja no mesmo quarto, ou mesmo às vezes num quarto ao lado, mas que, né, possa ter interferência, o paciente vai responder. Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele, a ela, com que frequência no último mês você teve. Então, você vai perguntar, digamos, o paciente vai perguntar ao seu marido, à sua esposa, ou ao seu amigo que dorme no mesmo quarto, que acompanha um filho. Quantas vezes o paciente, ele roncou forte, aí nenhuma vez no último mês, menos de uma vez por semana, uma ou duas vezes ou 3 vezes por semana. Quantas vezes você, paciente, teve longas paradas na respiração enquanto dormia? Quantas vezes você, paciente, teve contrações ou puxões na perna enquanto você dormia, como fosse um espasmo? E teve episódios de desorientação ou confusão durante o sono? Quantas vezes? Ou mesmo se teve as outras alterações e inquietações enquanto dorme, que não foi perguntado anteriormente. Então, pode-se citar aqui qual foi e colocar a frequência. Então, isso aqui no total, quando a gente chega ao score do Pittsburgh, da soma, a gente, voltando aqui, nós temos o quê? O total vai ser no máximo 21, mas aquele indivíduo que pontua mais do que 5, ele já tem a qualidade de sono dele comprometida, ok? E aí, quando isso é um rastreamento geral, através de um instrumento validado para o Brasil. Quando é um paciente que tem um comprometimento muito grande nesse sentido, ele muitas vezes tem que ser encaminhado para um profissional específico que trabalhe com sono, para fazer alguns exames mais específicos, como, por exemplo, uma actimetria, uma polissonografia, e haver aí um direcionamento melhor de como, né, tratar, direcionar um possível distúrbio de sono que ele possa apresentar. E aí vamos falar de sonolência diurna, né? Então, a sonolência diurna, como o nome sugere, ela está relacionada com o sono e está relacionada também com a relação entre o sono e o cronotipo. Se você, como indivíduo, se seu paciente obedece de alguma forma o seu cronotipo e sua relação com o sono e vice-versa.
Então, a sonolência diurna ela é definida como aumento da propensão para dormir, em circunstâncias nas quais o indivíduo afetado e outros considerariam inapropriadas. Exemplo, o indivíduo apresenta uma sonolência diurna no seu trabalho, de maneira constante, de maneira frequente. Então, é a sonolência que chega a diminuir o desempenho dele, que perturba, etc. Então, isso é uma propensão para dormir em circunstância que não era apropriado, não era horário para ele estar dormindo, né? Se ele estiver dirigindo, né? Se ele estiver fazendo uma atividade física, isso não seria apropriado. Então, indivíduos privados de sono, em virtude de limitações na quantidade ou na qualidade de sono, porque tem gente que tem uma quantidade de sono, ou o tempo que passou na cama, até bom, razoável, mas não foi com uma qualidade boa. Então, o sono não teve o seu estado verdadeiramente respeitado. Ele não conseguiu ser pleno, ele não conseguiu restaurar todas as funções adequadas. Então, no dia seguinte, ao acordar, o indivíduo não vai estar restabelecido. Então, esses indivíduos privados de sono são frequentemente incapazes de responder rapidamente a estímulos externos e têm maior dificuldade de concentração, o que prejudica sua capacidade de desempenhar certas atividades, inclusive dirigir um veículo, pode ser atividades laborais, pode ser atividades físicas, qualquer atividade, né, que precise de um estado de vigília pleno. E isso não aconteceu por quê? Porque o sono anterior dele, ou anteriores de alguns dias, ou meses, sei lá, não vem acontecendo de maneira adequada. Então, para avaliar isso aí, nós temos a escala de sonolência de Epworth, que ela foi idealizada com base em observações relacionadas à natureza e à ocorrência da sonolência diurna entre indivíduos. Então, ela foi desenvolvida por Jones e sua equipe em 1991, e foi validada no Brasil por Bertolazzi também, sua equipe, em 2009. Aqui é o estudo de validação da escala de sonolência de Epworth para português, uso no Brasil, né? E como é diferente do questionário de cronotipo e do índice de qualidade de sono de Pittsburgh, a escala de sonolência de Epworth, ela é um questionário autoaplicável. O próprio indivíduo, o próprio paciente, ele responde as questões. O seu score geral, global, varia de 0 a 24. E scores maiores que 10 são considerados, já sugerem um diagnóstico de sonolência diurna excessiva, né? Sonolência diurna excessiva que não era para acontecer. Então, esse aqui é a escala de sonolência, né? São algumas questões aqui simples, né? E que todas elas, todas elas vão ser respondidas pelo paciente no mesmo padrão. Que padrão? Ele marca 0 se a resposta dele for nenhuma chance de cochilar. Ele marca 1 se for pequena chance de cochilar. 2 se for moderada chance de cochilar. E 3 se ele tiver uma alta chance de cochilar. Em que situações? Sentado e lendo, ele tem uma pequena chance de cochilar, ele marca 1. Vendo televisão, alta chance de cochilar, ele marca 3. Sentado em lugar público, sem atividades, numa sala de espera, no cinema, no teatro, um lugar público, mas ele está só esperando, digamos. Ele tem uma alta chance de cochilar, 3. Como passageiro de trem, carro, ônibus, andando 1 hora sem parar, digamos que ele tem uma moderada chance de cochilar, ele marca 2. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem, 3, digamos, alta chance. Sentado e conversando com alguém, estava conversando e mesmo assim ele pode ter cochilado. Essa chance é moderada, 2. Sentado calmamente após o almoço sem álcool, sem bebida alcoólica. Ele marca, digamos, 1, 2, 0, 1, 2 ou 3. E se estiver no carro enquanto parado por alguns minutos no trânsito intenso, o trânsito ficou muito forte, ficou intenso, você, apesar de estar dirigindo, mas naquela hora está parado e você teve uma leve chance de cochilar, uma pequena chance, ele marca 1, ok? No final, o indivíduo de sonolência diurna excessiva, que isso pode precisar de uma avaliação precisa do sono dele. Por que ele está tendo uma sonolência excessiva diurna? Talvez o sono dele não esteja sendo um sono restaurador, um sono reparador das suas funções.
Aqui foram algumas das referências usadas nessa web palestra, né? Para maiores contatos, trocas de ideias, aqui estão os meus contatos. Se vocês quiserem saber algum detalhamento a mais dos scores, ou de como fazer a pontuação final de cada um desses instrumentos, né? Podem entrar em contato também, se tiverem sugestões e etc. Fiquem à vontade. E até uma próxima web.